Olá, doutores, doutoras, demais colegas da área jurídica. Eu, professor Fábio Cáceres, estou aqui novamente para falar com vocês do novo Código de Processo Civil. Então, hoje nós teremos o segundo encontro do novo Código de Processo Civil e o tema de hoje é tutelas provisórias. Então nós vamos falar sobre esse mecanismo de tutelas provisórias que foi construído no novo Código de Processo Civil para que os senhores possam ter a percepção do que muda com relação às tutelas de evidência, tutela de emergência, que também alguns chamam de tutela de urgência. Enfim, nós vamos fazer aqui uma análise com relação a este conteúdo. E eu tomo a liberdade de usar o quadro para falar com os senhores. Então eu vou colocar aqui, ó, tutelas provisórias. Tutelas provisórias. Doutores, o termo tutelas provisórias é um gênero. E é um gênero que comporta algumas espécies de tutelas. Então, tutela provisória é um gênero que comporta algumas espécies de tutelas. Quais são essas espécies? Então, nós temos aqui as tutelas de urgência e nós temos também as tutelas de evidência. Então, tutela provisória, gênero. Espécies, tutelas de urgência ou tutela de urgência e tutelas de evidência ou tutela de evidência. Como eu tenho mais de uma hipótese de tutela de urgência e mais de uma hipótese de tutela de emergência, eu tomo a liberdade de utilizar a terminologia no plural, tutelas. E aqui eu também uso a terminologia no plural, porque nós temos mais de uma tutela provisória. Como eu tenho duas espécies, tutelas provisórias. Mas isso é um excesso de zelo de minha parte. Bom, quais são as tutelas de urgência que nós temos no novo Código de Processo Civil? Vejam, é a nossa velha e querida tutela antecipada. Então, a tutela antecipada, ela passa a ser tratada como uma tutela provisória. E nós temos também aqui a tutela cautelar. A tutela cautelar, que recebeu profundas modificações. Eu vou tirar o paletó, até para ficar mais confortável aqui na aula, no nosso bate-papo, né? Fica até mais informal e nós podemos aqui conversar. Nós podemos aqui conversar com muito mais tranquilidade. Então, doutores, o professor, o que muda na tutela antecipada? Vejam, os requisitos da tutela antecipada permanecem essencialmente os mesmos. Ou seja, eu tenho que ter um risco de dano irreparável, de difícil ou incerta reparação, eu tenho que ter aqui uma verossimilhança do meu direito, né? E também a possibilidade de reversão desta decisão, afinal de contas, ela é provisória. E se ela é provisória, a sua modificação ela tem que ser algo permitido, porque se for uma tutela que eu não consiga depois, eventualmente, reverter, e aí eu não consigo restabelecer a situação jurídica anterior à sua concessão, o sistema recomenda que você nem conceda, justamente porque é uma tutela de natureza provisória. Então, doutores, a tutela antecipada, ela é uma antecipação do mérito. É importante esclarecer isso para que você não confunda com a tutela cautelar. Então, o que eu pretendo na tutela antecipada? Eu pretendo antecipar algo que, em tese, eu teria somente lá na prolação da sentença. Como o lapso de tempo estabelecido entre a petição inicial e a sentença é um lapso de tempo desconhecido,
Por quê? Porque os juízes dispõem de prazos impróprios e nós não podemos falar ao certo quanto tempo demora entre a petição inicial e a prolação da sentença. Em algumas hipóteses de urgência, não podemos esperar. Afinal de contas, quando o juiz declarar o direito da parte na sentença, provavelmente esse direito se tornará ineficaz frente ao tempo. Ou seja, não dá para esperar. Uma hipótese, por exemplo, aqui, de uma cirurgia. Então imagine, o juiz vai declarar se a pessoa tem direito ou não a fazer a cirurgia na sentença, que vai sair daqui a 1 ou 2 anos. Quando sair a sentença, você já está fazendo a missa de 1 ano de falecimento da pessoa. Então, em algumas situações, não é possível esperar. Então, você pede para antecipar os efeitos da sentença no processo. Isso é tutela antecipada. Agora, a cautelar, ela tem uma finalidade absolutamente diferente. A finalidade da cautelar é resguardar, preservar a utilidade do processo. Então vejam que o problema agora não está no mérito, o problema está no processo. E quando eu notar que o processo, por ter um problema, ele poderá gerar a dificuldade do juiz julgar o mérito, aí eu vou usar o instrumento da cautelar. Agora, eu vou dar 2 exemplos para vocês, que vocês vão notar perfeitamente a diferença de tutela antecipada para tutela cautelar. Então, olha só, eu aqui tenho a petição inicial, e na minha petição inicial, o que eu quero? Eu quero uma obrigação de fazer consistente numa cirurgia. Obrigação de fazer consistente numa cirurgia. Aí, tecnicamente, o juiz vai dizer se eu tenho esse direito ou não quando ele for proferir a sentença. Como o lapso de tempo estabelecido entre o meu pedido e a sentença é um lapso de tempo desconhecido, eu posso pedir para que o juiz antecipe a tutela, ou seja, a tutela definitiva, ela virá na sentença. Eu estou pedindo para antecipar. Como isso é uma subversão do sistema, porque a regra é eu ter a tutela na sentença, a exceção é eu antecipá-la, eu tenho que ter aqui, obviamente, o risco de um dano irreparável, de difícil ou incerta reparação e a possibilidade, eventualmente, de reverter essa situação se no futuro eu me convencer que o autor estava errado. Mas, enfim, isso é uma tutela antecipada. Agora, na tutela cautelar, o que eu quero é resguardar a utilidade do processo. Vou dar um exemplo a vocês. A transita às 3 horas da madrugada por uma avenida e B, embriagado, colide com o veículo de A. Não há câmeras no local, não tem nenhum carro passando, não tem ninguém, absolutamente nada no local. Como A irá provar que B foi o responsável por aquele prejuízo? Por sorte, mas muita sorte mesmo, A teve uma pessoa que presenciou o acontecimento. Quem era? Era uma senhora de 78 anos, muito bem conservada, que estava fazendo Cooper na avenida. Olha só que interessante. Então a senhora foi lá e falou, não, eu vi tudo, eu estou vendo aqui que B está embriagado, ele de fato não respeitou nada, colidiu com a lateral do seu carro, pode ficar tranquilo, está aqui meu telefone, está aqui meu nome, que eu vou ser a sua testemunha. Uma espécie de prova oral, conforme nós vimos na primeira aula. Olha só. E aí, então, A fica tranquilo. A fica tranquilo. Notem que o direito dele é ter a reparação do dano. Esse é um mérito. Mas, para chegar lá, ele precisa da prova. E a prova é uma ferramenta de processo. Muito bem. A está ainda preparando a sua petição quando ele obtém a notícia de que a velhinha não passou bem, foi internada no hospital e que há indícios de que ela tem aí mais 1 mês de vida. Embora ela esteja lúcida, ela não passa bem.
Doutores, pergunto aos senhores o seguinte: quanto tempo eu demoro entre a distribuição de uma inicial até chegar na fase probatória para o juiz ouvir a velhinha? Ninguém sabe. E se demorar, a velhinha vai morrer. Se ela morrer, eu perdi a prova. Veja que o mérito eu ainda tenho. O problema é que eu não consigo provar. E isso vai contaminar o direito, eu vou acabar perdendo a causa. Então agora o meu problema é de processo, não é de mérito. Nesse caso, eu vou utilizar a ferramenta da cautelar, pedindo para que a velhinha seja ouvida de forma urgente, vou preservar esta prova e depois, quando eu for no processo principal discutir a minha indenização e o juiz chegar na fase de provas, eu pego essa cautelar e acoplo aonde há essa lacuna de prova para que eu não tenha prejuízo. Deu para perceber a diferença? Eu vou usar aqui um termo bem chulo, mas vocês nunca mais vão esquecer. A cautelar é o durepox do processo. Porque, veja, quando você tem um cano, o cano fura, a água não chega na torneira. O que eu preciso para viver é de água, não é de cano. Mas sem o cano eu não tenho água. O que você faz? Você vai lá e põe um durepox no cano. Quando você põe um durepox no cano, ainda mais se você for pobrinho, você vai lá e põe um durepox ao invés de trocar o cano. Chiclete duro. Colocou o durepox, colocou o chiclete lá, duro no cano, o fato é que você restabeleceu o fluxo de água. Veja que o seu problema não era a água tinha, só que ela não chegava por conta de um problema do instrumento. Então, quando você tiver um processo que começou a ter um vazamento ou um furo, você vai usar um durepox, só que aqui o durepox jurídico se chama cautelar. Pô, professor, entendi. E o que o sistema do processo civil novo fez com a cautelar? Ele melhorou o sistema. A meu ver, foi muito bom o que aconteceu. O sistema acabou com o processo, o procedimento cautelar próprio. O que eu quero dizer para os senhores é que nós não teremos com o novo CPC as cautelares nominadas, as cautelares inominadas, e aí você distribui a cautelar, depois você distribui a ação principal, e na ação principal você tem que recolher custas, tudo de novo. Não, agora a cautelar, ela sempre figurará pelo novo CPC com base no poder geral de cautela. Ou seja, eu não vou ter mais um rol taxativo de cautelares. É poder geral de cautela. Poder geral de cautela. Esta será a regra das cautelares. Se você encontrar um problema que esteja relacionado a processo, você vai usar a cautelar. Qual é o nome? O nome que você quiser. Por quê? Porque a cautelar agora deixa de ser nominada ou inominada. Todas serão inominadas e com base no poder geral de cautela. Muito bem. Professor, o que mais nós podemos falar aqui com relação a inovações do Código? A tutela antecipada, nesse ponto eu acho que o CPC mandou muito bem. Eu vejo isso como uma evolução muito grande. Eu acho que isso é um aprimoramento do sistema e devo elogiar estas novas regras. A tutela antecipada, aonde que ela é solicitada? Na petição inicial. Então, nós temos um problema aqui, que os juristas responsáveis pela elaboração do novo código foram muito inteligentes e resolveram. Porque, vejam, eu tenho dois grandes problemas aqui, para o advogado principalmente. Quais são? Ele precisa pedir uma tutela antecipada. Tutela antecipada é risco de dano. Ou seja, esse advogado tem que ser rápido. Só que, por outro lado, como a tutela antecipada no sistema vigente tem que estar dentro da petição inicial, eu também tenho a preocupação de confeccionar uma boa petição inicial. Ou seja, a minha petição inicial, como é o instrumento de inauguração da lide, ela tem que estar bem feitinha, bem precisa. E eu tenho que ser rápido em contrapartida, porque eu tenho uma tutela antecipada para pedir. Esses dois conceitos relevantes se conflitam. Ou seja, ser zeloso, que requer tempo, e ser rápido, porque eu tenho uma tutela antecipada. Como eles se conflitam, o novo CPC, ele traz uma regra fabulosa, que é a tutela
tutela antecipada antecedente. Então, olha só, a tutela antecipada antecedente, tutela antecipada antecedente. Professor, o que é a tutela antecipada antecedente? É uma petição inicial que você vai fazer, do qual você vai se restringir a discutir a tutela antecipada. Mas, professor, e a petição inicial, eu não vou ter prejuízo? Não. Você vai fazer a petição inicial da tutela antecipada antecedente, que é o urgente da história, porque às vezes você vai fazer outros pedidos que não são nem urgentes. Então esqueça esses. Você vai fazer o pedido da tutela antecipada e aí você vai distribuir essa petição inicial no fórum. Deferida a tutela antecipada, você terá 15 dias para, nos próprios autos, emendar aquela petição inicial que você fez, fazendo a inicial completa, bonitinha. Olha só que bacana isso. Ou seja, agora, quando você se deparar com uma situação de tutela antecipada, você não precisa ficar se preocupando em fazer a inicial perfeita por excesso de zelo, porque é a inicial da causa, porque aquela petição que você vai fazer é provisória. Porque depois você vai poder fazer a petição definitiva do processo, a petição que vai valer definitivamente. Essa primeira petição é uma petição superficial do qual você vai discorrer sobre o tema tutela antecipada. Então você vai lá, distribui a tutela antecipada antecedente, o juiz concedeu a tutela, você tem 15 dias para apresentar a petição inicial definitiva. Olha que bacana isso, né? Então isso eu vejo com bons olhos. Mas, professor, eu não posso pedir a tutela antecipada no curso do processo? Pode, só que aí ela não será antecedente, ela será incidental. Então você vai poder pedir a tutela antecipada no curso do processo também, e aí então você fala aqui em tutela antecipada incidental. Ela continua existindo, é óbvio. Eu posso pedir a tutela antecipada a qualquer momento. Tranquilos até aqui, doutores? Agora, professor, e a tutela cautelar? Como é que vai funcionar a situação aqui da tutela cautelar? Bom, a tutela cautelar também vem com uma inovação importante, porque nós sabemos que o sistema vigente, não o novo código, ele já prevê que a cautelar pode ser preparatória, ou seja, que é a cautelar que vem antes da ação principal, e aí efetivada a tutela cautelar, eu tenho 30 dias para promover a ação principal, não é isso? O sistema agora, ele vem e transforma tudo numa ação só. Então eu não terei duas ações, uma cautelar preparatória e uma outra ação principal. Por quê? Porque a cautelar preparatória, ela vai se transformar na ação principal. Eu vou mostrar para vocês como que isso vai funcionar. Então vejam, a cautelar preparatória, ela é chamada pelo novo CPC de tutela cautelar antecedente. Por que antecedente? Porque ela vem antes. E eu vou até pôr aqui entre parênteses que é a mesma coisa que a cautelar preparatória que nós conhecemos hoje. Muito bem, você distribuiu a tutela cautelar antecedente. Legal. Efetivada a tutela cautelar, ou seja, obtido o resultado prático da cautelar, você terá 30 dias para enviar aos próprios autos da cautelar a sua petição inicial do processo de conhecimento. Então, a cautelar, ela vai se transformar, ela vai se convolar no processo de conhecimento. Olha só que bacana. Mas, professor, pelo sistema vigente, eu recolho custas na cautelar e também recolho custas no principal. Se eu vou distribuir a petição inicial direto na cautelar, como que fica aqui a questão das custas? O sistema diz que essa petição está isenta de custas. Ou seja, melhorou muito. Antes, agora, pelo Código de 73, você tem que recolher 2 taxas para tudo. Com o novo CPC, você vai recolher uma só. Por quê? Porque o principal, ele vai
transcorrer dentro da cautelar. A tutela cautelar, ela é provisória. Quando ela for efetivada e você vier nos próprios autos com a petição inicial definitiva, ela deixa de ser uma tutela provisória cautelar e se transforma num processo de conhecimento, de procedimento comum. Olha que maravilhoso isso. Então, eu vou colocar na lousa aqui só para que vocês entendam. Eu distribuí aqui uma petição inicial cautelar antecedente. Você pode continuar chamando de preparatória. Antecedente. Bacana. Aqui eu vou recolher as custas. Normal. Petição inicial da cautelar, normal, como você já faz hoje. Bacana. O processo começa a tramitar, o réu terá 5 dias para cumprir a ordem cautelar ou apresentar a contestação na cautelar. Isso não muda. Efetivada a tutela cautelar? Efetivada a tutela cautelar, a parte terá nos próprios autos um prazo de 30 dias para apresentar a petição inicial definitiva do processo de conhecimento. Olha só que bacana. Esse está dispensado de custas, ou seja, a cautelar, ela vai se transformar, a partir da apresentação dessa petição, num processo de conhecimento, procedimento comum. Olha que bacana. Isso eu acho fabuloso. E, se você notar, a tutela antecipada antecedente é muito parecida, né? Você vai fazer a inicial, superficial, discutindo a tutela antecipada antecedente. Deferida a tutela antecipada, você terá 15 dias para apresentar essa petição inicial definitiva. A diferença é que na cautelar o prazo é de 30 e na tutela antecipada antecedente o prazo é de 15 dias. Olha só que bacana. E aí, então, nós teremos aqui essa discussão com relação ao processo de conhecimento. Muito bacana isso, né, doutores? Lembrando a todos vocês que eu estou fazendo aqui uma análise dinâmica para que você conheça os institutos. Porque, repito, eu e o professor Durval Salge temos a honra de comunicar a todos vocês que fomos convidados pela Faculdade Legale para coordenarmos a pós-graduação de processo civil online. Ou seja, você de todo o Brasil, em breve, terá à sua disposição, no aconchego da sua casa, no aconchego do seu escritório, sem trânsito, sem gastar com combustível, sem gastar com alimentação, a possibilidade de se especializar no novo Código de Processo Civil com 2 experientes professores, professor Durval Salge e eu, estaremos juntos com você na sua casa ou no seu escritório para te especializar no novo Código de Processo Civil. Então aguarde, pois em breve nós teremos esse curso de pós-graduação online, doutores. Agora vamos voltar aqui então à nossa tutela de urgência. Vistas 2 hipóteses de tutelas de urgência, eu passo a analisar com vocês agora uma figura jurídica nova. Por que nova? Porque ela não existe no Código vigente, no Código de 73, que é a tutela de evidência. Professor, o senhor acha que a tutela de evidência ela é boa ou ruim? Ela é boa, mas não precisava estar aqui. Nossa, o que o senhor está querendo dizer? Doutores, eu poderia pegar as hipóteses da tutela de evidência e colocar lá, acrescentar lá no capítulo do julgamento conforme o estado do processo. O juiz pode fazer o julgamento antecipado da lide, não pode? Eu poderia colocar isso lá, não traria prejuízo nenhum. Agora, quiseram, a meu ver, florear, enfeitar o pavão no novo Código de Processo Civil,
criando esse mecanismo de tutela de evidência, fatiando hipóteses em que eu tenho o julgamento antecipado da lide. Por quê? Porque isso aqui é julgamento antecipado da lide, não deixa de ser julgamento antecipado da lide. Professor, mas por que então fizeram isso? Doutores, para não ampliar o rol de julgamento antecipado, porque para mim é a mesma coisa. Para mim é a mesma coisa, as hipóteses são diferentes, mas é a natureza, a finalidade, a função é a mesma. Poderiam pegar essas hipóteses e acrescentá-las nas hipóteses de julgamento antecipado da lide, que com o novo CPC poderá ser até parcial, algo que não acontece com o CPC vigente, por exemplo. No CPC vigente, ou o juiz julga toda a lide antecipada, ou ele posterga tudo, até o que ele poderia julgar antecipadamente para o final. Com o novo CPC, não, ele poderá fatiar, ou seja, ele poderá julgar parte dos pedidos antecipadamente e parte dos pedidos ele poderá postergar para a prolação de uma sentença no futuro. Isso também é algo que eu vejo no novo CPC com bons olhos. Mas isso daqui, sinceramente, poderia estar lá, seguramente não teria necessidade. Professor, o que é a tutela antecipada de evidência? Primeiro, eu tenho alguns pontos polêmicos aqui para falar com vocês. Mas a tutela antecipada de evidência é basicamente o seguinte. Distribuída a petição inicial, o réu citado começa a se comportar no processo com condutas que revelam um abuso de direito ou uma prática procrastinatória. Então, o juiz nota que o réu ele está apresentando uma turbulência, uma truculência no processo, de maneira desleal ou de maneira infundada, só para postergar a prolação da sentença. Nesse caso, o juiz poderá proferir uma tutela de evidência, poderá já julgar o pedido. Por quê? Porque se o juiz notar que há prática de abuso no direito de defesa, ou conduta procrastinatória do réu, ele poderá conceder a tutela de evidência. A tutela de evidência, ela também não precisa ser total, ela pode ser parcial. Então, exemplo, o autor acumulou pedidos, 1, 2, 3 e 4. O juiz nota que 2 pedidos não possibilitam a concessão da tutela da evidência, mas os outros 2 possibilitam. O juiz poderá, então, conceder tutela de evidência para esses 2 que possibilitam e postergar para a prolação da sentença o resto dos demais pedidos. Nossa, professor, e aí qual que é, se eu não concordar com essa decisão de tutela de evidência, qual que é a ferramenta que eu vou usar? Agravo de instrumento. Então, o novo CPC prevê que as decisões proferidas em tutelas provisórias, dos quais nós temos as tutelas de urgência e evidência, poderão ser combatidas por agravo de instrumento. Bom, doutores, essa é a primeira hipótese da tutela de evidência. A segunda hipótese da tutela de evidência é quando o direito do autor puder ser comprovado apenas documentalmente e houver tese firmada em IRDR ou súmula vinculante. Então, olha só. Aqui nós temos que ter um cuidado. Por quê?
O juiz só vai poder conceder tutela de evidência nessa hipótese se o direito do autor só puder ser comprovado apenas por documento. O que eu quero dizer é que se o direito do autor puder ser comprovado por documento, mas também de alguma outra forma, o juiz não poderá conceder a tutela de evidência, pois o sistema é bastante claro em dizer que há um monopólio de prova nesse caso. O que eu quero dizer é o seguinte: se o direito puder ser comprovado apenas e não de nenhuma outra forma, apenas por documento, e ainda a tese que o autor está arguindo, que depende de uma prova de documento, se ela estiver ainda firmada ou em harmonia com tese de recurso de resolução, de incidente de resolução de demanda repetitiva, que é o IRDR, que na pós-graduação nós vamos discorrer bastante sobre esse assunto. Então, se a tese do autor estiver firmada, se o documento que o autor prova o seu direito estiver acompanhado de uma tese firmada em um incidente de resolução de demanda repetitiva, um IRDR, ou em uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, o juiz poderá conceder a tutela de evidência. Eu chamo a atenção dos senhores aqui que eu entendo que não poderá haver concessão de tutela de evidência quando o direito do autor, ainda que possa ser provado apenas por documento, estiver em consonância com recurso extraordinário repetitivo, recurso especial repetitivo, recurso com repercussão geral, súmula ordinária. Por que não? Porque o sistema diz que somente duas ferramentas é que poderão ensejar essa tutela de evidência: a tese firmada no incidente de resolução de demanda repetitiva e a tese consolidada em súmula vinculante. Ou seja, se for súmula convencional, não cabe. Se for julgamento que não seja IRDR, por exemplo, recurso especial, recurso extraordinário, eu também entendo que não cabe. E, por fim, não cabe a concessão de tutela de evidência se o direito puder ser provado de uma outra forma que não um documento. Por quê? Porque tem que ser apenas por documento. A última hipótese de concessão de tutela de evidência prevista no sistema é a seguinte: condenação para restituição de bem dado em contrato de depósito. Então, se o autor possui um contrato de depósito com o réu, do qual o réu é depositário de um determinado bem, o autor ajuiza a ação, junta o contrato de depósito, prova que o réu está na posse do bem e pede para que o juiz condene o réu a restituir o bem, porque já houve o término do contrato, ou houve o descumprimento de alguma cláusula, enfim. Nessa hipótese, o juiz também poderá conceder uma tutela de evidência. Então, o sistema fala que o juiz poderá conceder uma tutela de evidência com relação a esse tema. Agora, o ponto polêmico que eu chamo a atenção dos senhores é que o Código de Processo Civil Novo, ele diz que esta hipótese aqui e esta hipótese aqui poderão ser concedidas liminarmente. O que eu quero dizer? Sem a necessidade de oitiva do réu, sem a necessidade de apresentação de resposta, sem a necessidade, eu entendo, de citação, porque liminarmente é inaudita até a parte, ou seja, sem ouvir o réu. Doutores, eu entendo que esses dispositivos, por não terem no novo CPC um parâmetro de uso, eles podem percorrer para a inconstitucionalidade. Por quê, professor? Vamos lá. Primeiro,
Essa primeira hipótese de tutela de evidência, por óbvio, não tem como ser concedida antes da citação do réu. Por quê? Porque ela depende de um comportamento do réu. Eu só vou conseguir aferir no processo se ele está abusando do direito de defesa ou praticando conduta procrastinatória se ele vier aos autos. Então, é óbvio que há contraditório formado no processo nessa primeira hipótese. Agora, nessas duas hipóteses, quando o sistema fala que o juiz pode liminarmente conceder a tutela de evidência, isso significa dizer que eu distribuí a petição inicial e depois da inicial o juiz já dá a tutela de evidência. E a tutela de evidência pode ser concedida de ofício. Agora, doutores, pergunto, o juiz pode conceder a tutela de evidência liminarmente, julgando procedente o pedido do autor, condenando o réu, sem ele ter sido citado? Nessas duas hipóteses, pela leitura do novo CPC, o juiz pode. Agora, isso maltrata o direito de contraditório e ampla defesa assegurados na Constituição Federal. Ninguém pode ser condenado sem o direito de se defender. Como que eu posso ser condenado sem o direito de me defender? Ah, professor, então ele só poderia aplicar liminarmente essas hipóteses se for para julgar improcedente o pedido do autor. Não é o que diz o novo CPC. Porque o novo CPC, ele diz, as hipóteses 2 e 3 poderão ser decididas liminarmente, ponto. Ele não fala, ele não parametriza os poderes dessa liminar. Ele simplesmente diz que o juiz pode decidir liminarmente. Ou seja, a favor do autor, contra o autor. O problema é que se ele decidir a favor do autor, em detrimento do réu, sem o réu falar, isso para mim é inconstitucional. Ainda que, para usar isso, o juiz tenha que estar diante de tese de RDR ou súmula vinculante. Pouco importa, o réu tem o direito de falar. O réu tem o direito de guerrear que a hipótese não está afinada, por exemplo, com o IRDR ou com uma súmula vinculante, que existem peculiaridades naquele caso que geram a inaplicabilidade do IRDR ou da súmula. Por que o réu não tem o direito de se defender? Isso, para mim, é um absurdo que foi preceituado no novo CPC. Mas, enfim, doutores, essas são as regras relacionadas às tutelas provisórias no novo Código de Processo Civil. Espero revê-los na próxima aula, onde falaremos de um outro tema relevantíssimo também, que é o cumprimento de sentença no novo Código de Processo Civil. Até lá, doutores. Muito obrigado.